Paz do Senhor para os irmãos, amém. Que bom estarmos aqui nesta manhã especial, uma manhã de reflexão e projetando tudo que acontecerá conosco quando nós adentrarmos aos portões celestiais. Nós nos reunimos periodicamente, aqui mensalmente, para celebrar isso, em memória de todo sofrimento, de todo flagelo, e projetando sem dúvida nenhuma o que virá depois, quando nós, como eu falei, adentrarmos os portões celestiais. Eu estava pensando acerca disso, acerca desse pós, acerca desse momento, acerca do que acontecerá, e tive uma pergunta no meu coração que ficou martelando durante esses dias. Nós estamos aqui nessa cidade dita como uma cidade administrativa, e para nós é muito fácil entender isso que eu quero comunicar como uma premissa para nós continuarmos nessa ministração. Quando nós temos as nossas demandas, quer seja de ordem local, quando a gente vai no hospital, por exemplo, e lá a gente vê aquela fila quilométrica, e a gente fica meio indignado. Quando a gente pega o transporte público, quem faz uso dele, a gente fica meio chateado, ou quando a gente vê a situação da segurança pública na nossa cidade, nós fixamos para quem pode dar ordens, estabelecer decretos, quem pode de alguma forma resolver essas coisas. Isso numa esfera local. E eu sei que você está pensando no nome dessa pessoa, precisa se dizer, Quando a gente vê todos os problemas que está acontecendo na nossa cidade, a gente já pensa assim: por que eu votei nem tal? Enfim, não estou falando acerca disso, não quero nem fazer nenhum tipo de proselitismo, mas a gente fixa isso. E mais que um nome, se a gente for mais além, a gente fixa o local onde ele está estabelecido. A gente sabe que a nível local, as respostas às nossas demandas imediatas, no que diz respeito à saúde, à educação, no que diz respeito às questões mais locais, elas podem ter solução lá no Palácio do Buriti, que fica ali próximo ao Tribunal de Justiça. Se a gente também for e alçar degraus maiores, a gente vislumbra que os problemas desta nação, quais sejam mais estruturais, um pouco maiores, os problemas relativos a essa nação, no que diz respeito à economia, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à própria saúde, aí num nível mais geral, a segurança. Aí a segurança, não apenas essa segurança de ordem interna, mas a segurança das fronteiras, a segurança que nós temos, as nossas expectativas para que eles possam ser atendidos, para que as demandas possam ser alcançadas, para que as coisas possam ser de alguma forma realizadas nesse país. E para a gente isso é muito tranquilo, porque a gente mora aqui, reside lá no Palácio do Planalto. É lá que a gente espera que sejam sancionadas as leis. É lá que a gente espera que os decretos, os normativos para essa nação sejam estabelecidos. É lá, como cidadãos, sim ou não, gente? É lá que a gente vislumbra. Essa é uma solução. A gente fala assim: essa é uma solução que só o Planalto pode dar. Os repórteres falam isso: só o Planalto pode decidir acerca disso, sobre a taxa de juros, se ela vai aumentar, se ela vai diminuir, enfim, eles vislumbram isso. E aí eu projetei isso para uma esfera maior. E se a gente for projetar para uma esfera maior, uma esfera mundial, a gente sabe que hoje nós não vivemos numa era bipolar, A gente vive uma era de uma potência só, desde a era do mundo de Berlim. E a gente projeta que os grandes problemas mundiais se resolvam lá na Casa Branca, com alguém que está ocupando aquele lugar,
que possa dar uma ordem acerca de uma guerra ou deliberar acerca de alguma coisa mundial. Mas eu fui mais além. Que instância seria essa que nós poderíamos projetar as soluções para os nossos problemas globais, universais, intergalácticos, mas também de cunho pessoal? E descobri e vislumbrei, lendo a palavra de Deus, que existe um trono estabelecido no universo. Existe um lugar onde as ordens globais, universais, são estabelecidas. E conquanto essa pessoa que está lá, e conquanto esse trono esteja estabelecido no universo, de fato se preocupe com os problemas macro da humanidade, também se preocupa comigo e se preocupa contigo. E é sobre isso que eu quero falar. O que nós aprendemos quando nós olhamos para o trono de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. O que aprender quando a gente olha para o trono? Quais são as expectativas que nós nutrimos? Quais as respostas que nós temos quando a gente olha para o trono de Deus? Com muita reverência. Depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu. Glória a Jesus. E alguém estava assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, pequenos tronos, e vi 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro era semelhante ao leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha um rosto como de um homem, o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor nosso Deus, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Quando eu comecei a olhar para o trono como um tipo, e como João aqui, como um tipo da igreja que será arrebatada, e antes de eu entrar propriamente disso, deixa eu começar na primeira frase: depois destas coisas. Se você puder, você deixa a sua Bíblia aberta, porque você sabe que eu gosto de pregar assim, né? E depois destas coisas, depois de quê? Depois de quê?
que João começa a narrativa depois destas coisas? É porque na verdade as coisas que são antecedentes a essa visão do trono diz respeito às cartas às 7 igrejas, que não apenas são cartas locais, como a gente explica lá no nosso curso de introdução à escatologia, né, pastor Anderson Luiz? Mas de fato, projeta a igreja na história, projeta a igreja no contínuo, projeta a igreja ao longo da história. Se você observar a carta à igreja de Éfeso, não diz respeito ao pastor que estava apenas ali, pastoreando em Éfeso, mas diz respeito ao primeiro momento da história, diz respeito aos primeiros cristãos, que vai do século I até o ano 100 mais ou menos, onde eles muito fervorosos no início, muito laboriosos na sua jornada inicial, crendo todo o tempo na volta de Jesus. Quando o tempo vai passando e se desgastando dessa jornada, os primeiros apóstolos morrem, partem, digo de Pedro, digo de Paulo, digo de Tiago, digo desses primeiros apóstolos que deixam, esses irmãos vão de alguma forma se esfriando na fé, e é por isso que Jesus fala a João, para que fale ao pastor de Éfeso, que representa não apenas, como eu falei, a igreja que está lá na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, mas fala também: olha, eu só tenho uma coisa contra vocês, é que vocês começaram muito bem a carreira, mas vocês negaram, vocês agora fraquejaram no que diz respeito ao primeiro amor. E aí então aparece que a igreja dá uma animada, dá uma crescida, e ela dá uma crescida, e a gente vê isso em Esmirna. A igreja em Esmirna é a igreja da perseguição ferrenha do Império Romano, que vai do século 100 até o ano 300 mais ou menos, onde Diocleciano, onde vários imperadores, e aí por isso que o texto fala que teria uma perseguição de 10 dias, e essa perseguição de 10 dias na verdade diz respeito a 10 imperadores do Império Romano que dariam sobre a igreja, e foi o momento dos grandes martírios, foi o momento dos cristãos serem assassinados lá no Coliseu Romano, foi o momento dos grandes morticínios, onde cristãos eram de alguma forma alvejados e perseguidos e torturados por balizar e por levantar a palavra da fé. Essa é a igreja de Esmirna, que vai do século I até o século III. E aí acontece um acidente histórico, acontece alguma coisa que faz com que essa igreja saia dos trilhos, acontece alguma coisa que faz com que essa igreja deixe de ser o que era antes. E especificamente no ano de 317, salvo engano, Constantino, imperador de Roma, o chefe do Império Romano, ele se converte ao cristianismo, e aí, não muito satisfeito só com isso, ele declara a igreja cristã, até o momento, como a igreja oficial do Império Romano, e por isso ela é uma igreja católica, ela é uma igreja apostólica, mas ela é romana. Mas eu louvo a Deus, porque nós também somos católicos, porque somos universais. Também somos apostólicos, porque somos trilhados e galgados nos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Mas nós não somos romanos, nós somos de Jesus, aleluia! Digo isso da igreja de Pérgamo, e na igreja de Pérgamo você vê exatamente isso, porque ali se estabelece o trono de Satanás. Se você lê a carta a Pérgamo, ali é estabelecido o trono de Satanás, ou seja, a igreja deixa de ter o trono de Jesus e estabelece o trono a Satanás. É a igreja que vai do ano 300 até mais ou menos o ano 700, 800, é a igreja que vai se desvirtuando, e aí começa a oração aos mortos, e aí começa as novenas, e aí começa todo tipo de desvio à fé original, todo tipo de desvio à fé genuína, mas como se não bastasse, isso foi virando uma coisa mais forte, e aí nós vemos a igreja de Tiatira. A igreja em Tiatira representa a igreja mais ou menos do século VII até o século
14, 15, antes da reforma protestante, onde a igreja de fato se deteriorou, e por isso que Jesus, quando se anuncia à igreja em Tiatira, no capítulo 3, ele fala assim: isso diz o que é o Filho de Deus, porque para a igreja em Tiatira, Jesus não era mais o Filho de Deus, mas sim o filho de Maria, e por isso que Jesus fala assim: não, eu não sou o filho de Maria, eu sou o Filho de Deus, aleluia. E aí então essa igreja agora se perde totalmente, ela agora passa a fazer decretos que valem tanto quanto a palavra de Deus, e uma das coisas que fazem com que esse desvirtuamento se propague é exatamente isso. A tradição tem igual força à palavra. Nós sabemos bem, quando estudamos a história, que uma das coisas que propiciaram o desvirtuamento da igreja é porque a tradição tem igual força à palavra. Mas aí surge então a igreja de Sardes, e ela é uma igreja que ainda é dúbia, ela é uma igreja que quer se reformar, mas quer manter o vínculo. Foi exatamente isso que Martim Lutero fez. Ele queria a reforma, mas ele queria manter um vínculo, e por isso é que a Bíblia fala lá em Sardes que ela tinha um nome que estava viva, mas estava morta, porque não dava para você fazer um remendo novo em panos velhos. Era necessário uma reforma radical, uma reforma total, que fosse na raiz. Não dá para você colocar vinho novo em odres velhos, porque os odres se arrebentam, não aguenta. Existia um clamor mundial pela volta genuína à palavra. Isso a gente vê em Filadélfia. A igreja em Filadélfia é a igreja da reforma total e absoluta. É a igreja de Wycliffe, é a igreja de John Wesley, é a igreja de Spurgeon, é a igreja de Jonathan Edwards, é a igreja de John Wesley, é a igreja que ainda tem os remanescentes aqui, é a igreja do avivamento do Senhor, aleluia. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós vivemos ecos de Filadélfia em dias de Laodiceia. Por derradeiro se levanta a igreja de Laodiceia. E olha que eu só estou no depois dessas coisas, eu não entrei no texto, vocês perceberam, né? Eu só estou no depois dessas coisas. Eu estou só mostrando para vocês o que é essas coisas. Se levanta então a igreja de Laodiceia, que tem dinheiro, se gaba por isso. A igreja hoje tem canal de televisão, que se gaba de ver tudo, mas na verdade não vê nada. Que se gaba de ter boas vestes, mas na verdade está nua. Essa é a igreja de Laodiceia. É ou não é verdade que nós vivemos a época de Laodiceia? Tens nome que és rica, mas tu és pobre. A igreja nunca foi tão rica de grana, mas tão pobre do Espírito Santo. A igreja nunca foi tão visionária e se gaba das suas visões megalomaníacas. Alguns. Tem um cara construindo um templo em São Paulo, o Templo de Salomão. E está construindo lá. Milhões e milhões de reais. Ela nunca foi tão visionária e nunca teve tantas visões. No entanto, nunca foi tão cega. Ela se veste, ela tem diretoria de marketing, ela se apresenta, mas ela está nua. Mas eu louvo a Deus, que conquanto vivamos em dias de Laodiceia, ainda há remanescentes de Filadélfia entre nós. Onde estão os remanescentes de Filadélfia entre nós? Oh, aleluia! Portanto, depois destas coisas, são essas coisas da igreja. E aí então Jesus fala: sobe para cá, João.
Sobe para cá é o chamamento de João ao céu. Sobe para cá é o arrebatamento da igreja de Jesus, aleluia. O capítulo 4 do Apocalipse faz menção tipologicamente ao arrebatamento da igreja, tal como João subiu para o céu depois destas coisas, pastor Leverson, depois do passar da igreja na história, haverá uma igreja triunfante que vai subir e vai encontrar com o Senhor na glória. Se você está presente e vai estar nesse dia, dê glória ao Senhor. É a igreja que sobe para cá. Abaixanda canta lá baixou manabai, aleluia. Sobe para cá, sobe para cá, IDEPS, sobe para cá, povo, sobe para cá, igreja, porque depois que passou toda a igreja na história, eu vou te mostrar o que vai acontecer, aleluia. E a visão que João tem é a visão que nós vamos ter. Quando João chega no céu, ele vê o quê? Ele vê o trono de Deus. Ele vê o centro da decisão do mundo, do universo. Ele se depara com um central de comando. Ele se depara com a sala do trono, onde as ordens são emanadas, onde os decretos são estabelecidos, onde os juízos são proclamados, onde a salvação é declarada. É para lá que nós vamos, e nós temos que aprender com isso, gente, aleluia. Eu fico triste porque a gente quer aprender com tanta coisa. A gente faz curso de sociologia, a gente faz curso de relações e de direitos, enfim, para entender essas estruturas de poder. Mas Deus já se revelou sobre nós, e há um trono estabelecido sobre tudo e sobre todos. Glorifica a Deus, porque nós vamos estar diante desse trono. E não vai demorar, a igreja de Jesus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. E aí ele fala assim: eu cheguei e vi, e tem alguém assentado no trono, aleluia. Isso desmonta todos, a maioria, todos não, mas a maioria dos enunciados filosóficos ou de algumas teologias que saem por aí, falando de um Deus que fez a sua criação e que esqueceu do homem, e que o largou, e que o abandonou, como se não tivesse comando, como se as coisas fossem por acaso, como se as coisas acontecessem por acontecer. Eu quero proclamar em alta voz: há comando, porque tem alguém assentado no trono, aleluia. Alguém assentado no trono. E todas as coisas realmente cooperam, né? Essa semana foi a convenção do Partido Republicano e contrataram um Clinton Eastwood para ele fazer um discurso na convenção republicana. E ele foi muito inteligente. Ele pegou uma cadeira vazia, sugerindo que no comando da Casa Branca não tinha ninguém. E aí o Barack Obama postou uma foto no dia subsequente, sentado sobre a cadeira, dizendo: tem sim, eu estou sentado nela. Pois é, as pessoas querem dizer de um Deus que esqueceu a sua criação. As pessoas querem proclamar de um Deus que se esqueceu de nós. As pessoas querem culpar todos os maus desígnios desse mundo de um Deus ausente. Mas eu quero proclamar mais uma vez, para você dar um glória a Deus bem alto: há alguém assentado no trono. O trono não está vazio, igreja, proclame, declare, dê glória a Deus. O trono não está vazio, há alguém assentado no trono, aleluia. E Deus é lindo. Esse texto é maravilhoso, porque não é algo, a nova era diz que Deus é uma luz, é algo, né? Algumas religiões falam que é uma energia cósmica. Há uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Deus. Ele está no comando de tudo. É alguém, não é algo. Aplauda o Senhor, Ele está reinando.
Aleluia! Vou deixar você glorificar a Deus, aleluia. Não é uma energia cósmica, não é uma luz, é pessoa. Aleluia. Há um ser que controla tudo. Há um ser que está no comando de tudo. Portanto, eu escrevi muitas coisas, e aí eu falei, meu Deus, e como é que eu vou falar isso? E aí eu fui para uma outra linha. Eu aprendo que diante do trono há seres, e que nós temos que aprender com eles, porque de fato eles são parâmetros para as nossas vidas. Há pelo menos 3 categorias de seres que assistem ao trono de Deus. Quantos querem estar diante desse trono? Aleluia. Então você tem que aprender com esses seres. Então você precisa aprender como eles se comportam. Quais são as simbologias desses seres que estão ao redor do trono? Para a gente não passar vergonha lá, né, gente? Para a gente não fazer feio quando a gente chega lá. Quem quer aprender aqui hoje? O livro de Apocalipse fala que os primeiros seres que estão ao redor do trono são os anjos. São os anjos. Há milhares de anjos que assistem diante do trono. E a gente vai ser um dia como eles. Então a gente está na hora de aprender. Eu classifico aqui, pastores, os anjos, como os operários da vontade de Deus. Tenho para mim que Deus nos constituiu como igreja na terra para sermos operários da vontade de Deus. Só quem recebe essa missão. Oh, aleluia, 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 aleluia. No capítulo 1, no versículo 1, aí fala assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo. Anjos são mensageiros da vontade de Deus às nações, aos povos. Penso nós também que como igreja não podemos abrir mão desta missão tão gloriosa de divulgar o evangelho amado de Jesus aos perdidos, aos pobres, aos inalcançáveis. Isso fala de missões, isso fala de igreja missionária, isso fala de uma igreja que avança, isso fala de uma igreja que prega, isso fala de uma igreja que vai. Isso é o nosso papel e é a nossa missão como igreja, tal como os anjos são proclamadores às nações, nós também somos. Glorifique a Deus se você aceita esse papel hoje. O capítulo 14, o versículo 6 fala: e vi outro anjo pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. Portanto, se você não está sabendo o que você vai fazer da vida, tem gente com crise existencial. O que eu vou fazer? Recebe essa missão para a tua vida. Você não precisa ir para a Indonésia. Se o teu chamado for, vai. Vai aqui no Sol Nascente. Vai aqui. Vai à Vila dos Carroceiros. Vá aos Valados. Você não precisa ser autenticado pelos pastores. Você não precisa ter o selo de uma missão mundial. Você não precisa ser levado ao alto ministério e ser ungido para tal.
A missão já foi dada. Essa missão é minha. Essa missão é sua. Essa missão é nossa. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu começo a ver que deve ter muita gente se deslocando aí, deslocada com respeito ao céu. Talvez, quando chegarem lá, possam ser que fiquem perdidos. E hoje Deus esclarece. Deus quer que nós sejamos operadores da vontade dEle nessa terra, gente. Glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Ontem eu estava aqui ouvindo o testemunho do pastor Simval. E aí tive um insight. Deus quer que nós sejamos testemunhas do testemunho. Testemunhas do testemunho vivo da salvação. Porque os anjos são isso. Se você observar o capítulo 3, o versículo 5 fala: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai. Agora segura essa, igreja de Jesus. E diante dos seus anjos. Deus quer, nesta terra, como paradigma dos anjos lá no céu, que você seja testemunha de testemunhos. Isso faz tanta diferença na nossa vida. Deixa eu repetir. Deus quer que você seja usado para contar histórias de testemunhos e milagres vivos. Por que você está presenciando tantos milagres nesses dias? Para ficar guardado com você? Se levante como testemunha nessa terra dos grandes feitos do Senhor. O Senhor já curou gente de câncer aqui, gente. Glorifique a Deus por você ser testemunha dos testemunhos de Deus. Exalte a Deus, aleluia, porque você é uma testemunha das maravilhas de Deus aqui na terra. Aleluia, eu estou vendo aqui muitos testemunhos vivos, e eu louvo a Deus, porque eu sou testemunha de testemunhos vivos. Eu olho para Águas Lindas e vejo muitos testemunhos vivos, e eu louvo a Deus, porque eu sou testemunha ocular desses testemunhos vivos. Aleluia, glória a Deus. Portanto, em vez de você ficar murmurando, falando mal, quem sabe, sendo aquela pessoa amarga, aquela pessoa negativa, seja uma testemunha dos grandes feitos de Deus sobre essa terra. O Senhor te levanta hoje para que você proclame, para que você declare, seja uma testemunha dos testemunhos de Deus sobre a terra. Aleluia. Eu elenquei 10, então eu vou falar só 4 dos anjos. Só 3. Deus quer que nós sejamos os questionadores. E está difícil isso hoje. Os questionadores das verdades de Deus para com este mundo. Não sei o que acontece, a igreja tem se omitido. Eu estou fazendo um apanhado das notícias mais escabrosas, mais antinaturais. Ontem mesmo, nós tivemos a segunda marcha das vadias em Manaus. Marcha das vadias. Eu não vejo ninguém falando mais. Eu não vejo vozes se levantando. Há coisa de 3 meses atrás, eu estava lá no plano piloto, trabalhando, e estava passando a marcha da maconha.
O cara cantava: eu sou maconheiro com muito orgulho e com muito amor. Esse é o coro de alguma das torcidas dessas aí, eu não vou dizer qual é. Eu sou maconheiro com muito orgulho e com muito amor. Está na hora de se levantar uma igreja que questione. Aleluia, Deus conta com a sua voz de questionamento, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, mas não é só aleluia não, é conte comigo, aleluia. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaías foi confrontado diante do trono e da presença de Deus, ele não tinha mais como fugir. Ele se encara, ele se vê, e aí ele então agora se transforma e fala: pode contar comigo, Deus. Eu vou ser essa pessoa que vai confrontar esse mundo. Oh, estão presentes aqui alguns? Em nome de Jesus, se manifeste. Alguém pode dizer: por que o senhor está falando isso, pastor? Porque os anjos fazem isso. No capítulo 5, versículo 2, ele fala assim: vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Esse anjo está desafiando todas as autoridades, todos os poderes constituídos. Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma voz. Eu não aceito essa proliferação da violência que bate às nossas portas. Eu não me compactuo com a liberalidade e não consigo aceitar o homossexualismo como opção sexual. Eu não aceito o divórcio como remédio para as crises conjugais. Eu não aceito o sexo precoce como desculpa para test drive antes do casamento. Eu não aceito essa rebelião que se estabeleceu no meio da juventude e da sociedade, institucionalizada pelo Estado. E tal como esse anjo, eu desafio quem desses aí que se insurgem, que se proclamam, são dignos dos discursos e são dignos dos desígnios da história do homem, porque abrir o livro é comandar a história humana. Quem deles? Eu vou concluir agora. Eu não vou nem falar dos seres viventes e dos 24 anciãos. Quem é digno? Quem é digno de comandar a história? Eu comecei a pensar sobre isso. Porque ali, todos estarão presentes. Penso que Moisés, o grande legislador, vai estar lá. E talvez ele tinha todas as credenciais para ser digno de abrir esse livro da história. Ele foi o grande legislador. Talvez tivesse. Mas analisando a sua história particular de vida, algo depõe contra ele. Ele se envolveu num caso de homicídio. E ele sai dessa lista. A gente podia falar de Abraão. Abraão, um amigo de Deus. O homem da fé. Talvez se credenciasse para abrir o livro dos desígnios da história humana. Mas ele mentiu. Deixa ele de fora. Quem sabe o grande rei Davi, o homem que foi ungido atrás das ovelhas malhadas, para governar Israel, um homem segundo o coração de Deus, mas se envolveu num caso terrível de adultério e homicídio. Infelizmente eu vou ter que tirá-lo,
para as pessoas não me acharem limitados apenas no discurso com respeito à história bíblica, eu vou para a história secular. Quem sabe Alexandre o Grande, o filho do rei da Macedônia, que com 33 anos de idade, comandou todo o grande império, que vai desde a Europa até a Ásia. Quem sabe ele podia falar assim: eu sou digno. Mas se a gente também fizer uma consulta na história, esse cara morreu de febre tifoide, com envolvimentos homossexuais. Ele também não é digno. Se a gente falasse dos filósofos, dos pensadores, dos grandes estadistas, todos eles poderiam se credenciar e todos eles teriam ressalvas. Mas um dia nasceu um. Oh, aleluia. Alabaxere canta, alabaxou manabai, aleluia. Que nós estamos aqui em memória dele, aleluia. Aleluia, que mesmo sendo homem não teve como usurpação, mesmo sendo não teve como usurpação roubar o trono, destituir, não teve como usurpação, mas se esvaziou-se a si mesmo, negando a sua essência, e morreu uma morte de cruz, para um dia falar assim: está aqui o livro, eu vou pegar, eu vou abrir, a história do homem ainda tem jeito, é ele, Jesus! Aleluia, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Talabaxando e canta labalabaxou, manabalabaxou e canta labai. Temos que concluir, né, irmãos? Quem sabe em outra oportunidade eu falo para vocês dos 4 seres viventes. Mas eu não posso deixar de falar daqueles que recebem autoridade. Fale: coroas é símbolo. Perdão, coroas são símbolo de autoridade, de poder, de domínio. Eu vejo uma igreja aqui cheia de autoridade, cheio de dons. Abaxere canta labai. Deus te deu autoridade, sabia disso? Mas diante desse trono, esses 24 anciãos que têm coroas, tal como eu e você vamos ter. Segura essa: ao que vencer. Cadê os vencedores aí? Dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Você vai entrar no céu com a coroa da vida já. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas diante do trono, vai aprendendo. Os 24 anciãos que representam, dizem uns, 12 figuras proeminentes do Antigo Testamento, 12 figuras proeminentes do Novo Testamento. Gente do quilate de Paulo, gente do quilate de Moisés, de Daniel, que receberam autoridade, espírito de excelência. Olhe para mim, diante do trono, eles se dobram, eles se prostram, eles pegam os dons, eles pegam os títulos, eles pegam os diplomas e depositam diante daquele que governa sobre tudo e sobre todos.
cara recebe um dom hoje e já fica se achando. Não vou fazer isso não. O cara recebe uma oratóriazinha diferente e tal, ele já se acha. Pois eu tenho uma boa notícia. Ele, eu, você, todos nós, rememore aí todos os dons e talentos que Deus te deu. Tudo. Você que é inteligente aí, canta lá, baixore, canta lá, bai. Você que fez uma faculdade aí, aleluia. Você que já foi diplomado, graduado. Você que também não foi, mas você tem um dom, você tem um talento. Pois é. A gente podia muito, gente, não esperar chegar lá para botar isso diante de Deus. Já que a gente vai se dobrar lá mesmo, que tal a gente pegar isso agora? Fique de pé, por favor. Comece a nominar todos os talentos e dons que Deus te deu. Todos eles, todos. Você que canta, você que interpreta, você que ora, você que jejuma, você que se formou, você que ainda não se formou, você que tem um dom e um talento, aleluia. Pegue isso agora. Comece a agradecer a Deus porque foi Ele que te deu. Vou te dar um tempo para você agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus. Profetas, agradeçam a Deus. Pastores, agradeçam a Deus. Cantores, agradeçam a Deus. Músicos, agradeçam a Deus. Diáconos, agradeçam a Deus. Agora pega isso e deposita diante dos pés daquele que preside e que governa sobre tudo. E eu quero dizer uma coisa: tudo que você fez ou realizou não foi para mim, nem para o pastor Simval, nem para a igreja, mas foi para Ele que está presidindo sobre tudo e sobre todos. Então agora você não tem uma outra alternativa senão se prostrar diante daquele que vive, que reina e que é digno. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia, Ele é digno ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro seja o louvor, todo dom, toda dádiva, todo poder, toda autoridade, seja a glória, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, vai, seja o domínio, vai. Agora se curve diante desse Deus que é poderoso, poderoso Deus, poderoso poderoso Deus, poderoso Deus, minha